pastores, ou pastor, até pastora também, né? Recentemente eu estava a caminhar e vi uma pessoa falando com uma outra, referindo-se a uma terceira, ao taxar essa terceira de pastor. E eu sabia que essa terceira pessoa, que aqueles dois estavam conversando, não era pastor, mas simplesmente pelo fato deles saberem que aquela pessoa, ela pregava numa denominação cristã e falava de Deus. É isso que o senso comum, então, entende como pastor, na realidade, né? Que é aquele que é de uma igreja evangélica que prega ou fala no púlpito. Pode ser exatamente esse o significado do senso comum, mas à luz da palavra de Deus não é assim. Inclusive nós temos várias formas de significados deste termo pastor. Na Bíblia nós temos referência do sujeito que cuida do campo pastoril das ovelhas. De fato, a profissão, né? Aquele que cuida do rebanho. Isso era praticado e relatado no Velho Testamento, por muitos servos de Deus na época, né? De 1500 a.C. Tinha então exatamente essa prática. E valendo disso, desse costume do povo israelita de realmente cuidar de ovelhas, chegamos à metáfora do termo pastor e ovelha. Inclusive, o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o bom pastor, que é melhor do que aquele que cuida das ovelhas, o verdadeiro cuidador delas. Isso simbolicamente, espiritualmente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, apesar desse versículo estar um pouquinho equivocado na sua tradução, porque de fato seria: o Senhor é meu pastor e não há de me faltar. Salmos 23. Então no Velho Testamento é mencionado tanto a profissão pastor como simbolicamente o Senhor, Deus, sendo pastor. No Novo Testamento nós temos referência, e várias. Primeiro, de que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus falando acerca dele próprio. Segundo, nós temos outras passagens que dizem que nós devemos cuidar dos nossos pastores. Passagem mais conhecida, Hebreus 13:17, para dar ouvidos ou se submeter à vontade dos pastores, respeitá-los e orar por eles, né? Porque eles velam pelas nossas almas. E outras passagens do resto do Novo Testamento vai também de encontro isso, vai falar exatamente de pastores ou de pastor. E a palavra pastores ou pastor que está no Novo Testamento é poimen, do grego, e que quer dizer exatamente aquele que apacenta, aquele que conduz a paz. Então, à luz da palavra de Deus, simbolicamente, nós temos pelo menos dois termos ou duas categorias. Temos o pastor acima de todos os pastores, que é Jesus, e temos o pastor, aquele que comanda um rebanho, uma igreja, uma denominação, aquele que de fato cuida das ovelhas espiritualmente falando, que é aquele que é responsável exatamente por pregar o evangelho do reino. Nós temos aí 4 definições no mínimo. Temos a definição senso comum, temos a própria definição literal, né, de pastor, cuidador da ovelha mesmo. Temos o pastor no mundo simbólico ou espiritual do próprio Deus, o sumo pastor, e o pastor que cuida das ovelhas na terra. Então, o que aquela menina falou, senso comum é de fato, mas a luz da palavra de Deus ela está equivocada. Porque pastor não é simplesmente ir para uma igreja e pregar. Pastor está muito além disso. Tanto na representação de Jesus, que ele deu a sua vida para as ovelhas,
como naqueles que Deus deu incumbência para sê-lo um pastor ou pastorear. Isso nós vimos quando Jesus tem um diálogo com Pedro, lá no final do capítulo 21 de São João. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro vai respondendo sim, sim, sim. E na última vez ele responde até um pouco tristonho. Claro que ele já sabia que Jesus estava usando o mesmo expediente para fazer ele relembrar das 3 vezes que ele negou a Cristo. Jesus disse no final: se de fato me amas, né, dá para entender assim, apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta é pastor. Então Pedro foi designado como um pastor da igreja, como o primeiro, possivelmente, dentro dos judeus. Depois, dentro dos gentios, fora Paulo. Só que o pastor, se você for analisar, ele vai muito além de cargo, de denominação, ele vai muito além do próprio significado que de outrora de apacentar uma ovelha, espiritualmente falando, ou até mesmo, né, do cuidador de ovelha. Por quê? Nós vemos várias referências, várias passagens da Bíblia que dá a entender que o termo pastor ele é simbólico e sinônimo de outras palavras, de outras nomenclaturas, por exemplo, de apóstolo, de diácono, apesar de ter exatamente definições ou significados diferentes. Mas na realidade, o que é um pastor a não ser aquele que não serve a si mesmo, mas sim ao próximo? Assim como um diácono, que a palavra traduzida quer dizer garçom, um presbítero quer dizer um ancião. Enfim, todos eles representam exatamente aquilo que Deus quer, que é ajudar o próximo. Então, se você for pensar nesse inteirinho, você vai perceber que pastor não é simplesmente um líder religioso, não é simplesmente uma pessoa que está ligada ao metafísico, fenômenos metafísicos. Não, pastor é aquele que é um mestre, é um médico. O pastor é tudo aquele que cuida, enfim, ele pode estar em todas as profissões. Se nós formos examinar isso, é bem lato sensu, digamos assim, mas no sentido mais amplo disso tudo, você vai perceber que qualquer um de nós pode ser pastor, independente inclusive de credo religioso, independente inclusive de pertencer a determinadas denominações, de ter ou não esse cargo, até porque eu era para ter falado, não falei, mas existe uma definições diferentes em determinadas denominações evangélicas. Por exemplo, naquela que eu estava, o cargo de pastor representava o 4º ou 5º nível, se considerar o estado probatório. Por quê? Primeiro vinha obreiro, cooperador, diácono, presbítero e pastor. Já na outra denominação, o cargo de pastor é o 4º nível, o penúltimo, porque o mais grande, o maior, o que está no alto nível, digamos assim, no alto da pirâmide, seria, ou é, melhor dizendo, presbítero. Inclusive, na minha denominação, você só poderia também se tornar pastor se você preenchesse alguns pré-requisitos, como ter alguns anos de serviço para a denominação, se eu não me equivoco, 6 ou 8 anos, e estar casado, ser casado. Só que na Bíblia nós não temos nenhuma referência nesse sentido, nenhum pré-requisito. Nós temos os presbíteros dizer que eles têm que ser casados, dar bom testemunho, etc. Mas o termo pastor nós não temos. Então por isso que eu digo que o pastor, de fato, é aquele que ama Jesus, como Jesus mesmo disse. Paulo perguntar para Pedro: Pedro, tu me ama, apacenta as ovelhas. Quem ama Jesus, ele faz bem para o próximo, perdão. Ele faz bem para a sua família, ele faz bem para si mesmo. Ele apacenta a si, no sentido não de narcisismo, de egoísmo, de arrogância, mas para cuidar do seu corpo, de zelo. Como ele apacenta o seu próximo, está necessitado, aflito, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma ajuda, de um conforto. Aquilo que ele pode fazer, ele ajuda. Já que o pastor
que ama as ovelhas, ele cuida dela, ele nutre dela, ele vai atrás das desgarradas, alimentas, né? Cuida do seu pelo, não utiliza elas só com fito econômico, né? De se aproveitar da gordura e da lã das ovelhas. Isso quem faz, segundo a própria Bíblia, está falando no Velho Testamento, é os falsos pastores, os falsos profetas. E Jesus ainda vem a dizer que seriam os mercenários que não têm preocupação nenhuma, só pensam no quesito monetário, como eles podem ganhar com aquelas ovelhas, tampouco se lixando se o lobo vem a devorá-las. Agora, quem ama Jesus, quem é de Jesus, ele olha para a ovelha, ele impede que o lobo venha devorá-la, como Davi fez. Davi era um cuidador de ovelhas, e ele foi usado por Deus, né, com a sua coragem, enfim, para inclusive impedir que, se eu não me equivoco, deveria ser um lobo ou alguma fera viesse estragar as ovelhas. E nós temos que ter exatamente essa concepção, essa ideia, porque do contrário não seríamos cristãos. Que sentido teria nós sermos cristãos só para nós mesmos, né? Só para o nosso bem-estar? E nós podemos ajudar, não vamos ajudar. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Então veja, para resumir e finalizar, nós temos aí no mínimo 4 definições. Nós temos o senso comum, né? Nós temos a definição de fato da profissão, no mundo espiritual, que pode ser tanto o sumo pastor, Deus, como aquele que é responsável pela denominação ou rebanho cristão, comunidade, bem como na estrutura hierárquica das denominações, esse termo, esse cargo, essa função. Agora, à luz da palavra de Deus, todas essas definições, a não ser a espiritual, né, principalmente aquela que diz que Jesus está acima, que é o pastor dos pastores, as outras são eliminadas, porque pastor não é como o senso comum pensa, não é como a matemática de uma denominação pensa, né? E até mesmo aquele termo que a Bíblia nos mostra de alguma forma, assim, também diz, quer dizer, o pastor que só cuida de um rebanho, né? Inclusive até um jargão no meio evangélico, porque está lá sempre cuidar dos pastores e tal, né? Você só acreditar no pastor. Quer dizer, eu não sou pastor, eu sou membro de uma denominação, por exemplo, ou sou participante de uma congregação cristã. Eu não tenho importância alguma, eu não tenho valor algum, e eu não tenho incumbência alguma de pastorear. Um ledo engano, um equívoco, porque todos que são de Cristo devem pastorear, devem ser pastor. Tem que seguir aquilo que Jesus falou a Pedro, serve para todos. Se amamos ao Senhor, sejamos pastores. Já disse, amar o próximo como a si mesmo é uma maneira de ser pastor. Amar a Deus também da mesma forma. E isso também vai interferir ou influenciar na nossa vida social. Porque se, por exemplo, eu sou um professor, sou um advogado, sou um médico, eu posso exercer o meu pastoreado. A minha pastoral, não tem a pastoral da criança, né, que é ligada à Igreja Católica, por exemplo, está aí ligado. Elas são pastoras, elas são de um cargo, inclusive na Igreja Católica nem considera o cargo de sacerdotismo, né? Nas igrejas algumas evangélicas consideram de pastora. Então veja, o termo pastoral, pastor, está ligado exatamente isso ao amor, à obra de caridade, ajudar o próximo, né? Fazer exatamente aquilo que São Tiago disse, para visitar os órfãos e as viúvas e se abster desse mundo, que essa é a verdadeira religião. Então pense, você pode ser pastor, e não necessariamente falar de Deus, ou querer conduzir a pessoa para uma denominação. Não é isso. Isso é o que o senso comum pensa. Pastor está
está ligado a fazer obras assistenciais para pessoas que necessitam. Você que pode ajudar, por exemplo, ser médico, um trabalho voluntário, é um meio de você fazer o seu pastorado. Você ser pastor, você apacentar as ovelhas, você ajudar aquela que está ferida, aquela que está necessitando de algum remédio ou de alguma análise para que venha se detectar alguma doença e você pode ajudar ela. Você é advogado, né? Ajudando os necessitados nas suas causas, né? Inclusive a Bíblia fala nesse sentido no Velho Testamento e até também no Novo, dá algumas referências. E no Velho Testamento Salomão chega a falar que aquele que ajuda o pobre presta a Deus e Deus pagará o seu benefício. Então está tudo ligado a isso. Aquele que é vocacionado a uma determinada profissão, ele tem essa missão, essa incumbência, ele está ciente disso, que o seu trabalho é um sacerdócio, que o seu trabalho é um pastorado, né? E não é só na questão espiritual, repito, nem é bem espiritual, é mais assim, próprio organismo de denominação, de você levar a pessoa a uma instituição religiosa, de vez de levar ela a Deus ou fazer o bem para ela, agradecer a Deus por aquele bem que você fez. E Deus também te recompensar, né? Sem vanglória, sem se gabar também, porque tem muitas pessoas que fazem a obra filantrópica e são altruístas, mas é só para se gabar. Isso, na realidade, Jesus já mesmo disse, já ganharam a glória dos homens. Porque aquele que faz a esmola, a mão esquerda não sabe que deu a direita. Ok? Então, deu para entender um pouco isso, né? Aí quando você ouvir, o sujeito é pastor porque prega na igreja. Não é pastor. Primeiro que, inclusive, na própria denominação, ele já nem é considerado pastor, porque talvez está num cargo inferior de pastor. Segundo, que à luz da palavra de Deus, ele pode até ser pastor. Sim, se ele tem incumbência, se ele tem a consciência, se ele realmente faz algo de bem para o próximo, aí sim. No entanto, ele simplesmente pregar não quer dizer absolutamente nada. Mas o senso comum entende, não, ele está falando de Deus, ele é pastor. Ou ele está falando de Deus, ou ele é católico, protestante, ou é sacerdote, ou é... Tira esses rótulos, tira essa nomenclatura. Pastor para Jesus é isso. Foi isso que ele fez por nós. Deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Fez milagres, fez maravilha. Tudo aquilo está englobado nessa questão de pastor. Jesus foi pastor mesmo. Ele aconselhou quando deveria ser aconselhado. Ele curou quando deveria ser curado as pessoas. Ele expulsou demônios quando deveria realmente expulsar. Ele fez coisas que realmente as pessoas precisavam naquele momento. E é isso, meus caros. Então veja que essa incumbência, eu não sou aí um diz, eu não sou só membrozinho de banco, eu não tenho incumbência em missão nenhuma, eu não pertenço a nenhuma denominação, eu não vou fazer nada, aí eu creio em Deus, já está bom. Ora, se tu crê em Deus, você colocar em prática essa fé, porque fé sem prática é morta, como diz São Tiago. E a prática dessa fé é exatamente obra assistencial, é caridade, é amar o próximo a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ok? Acho que deu para esclarecer um pouco aí desse termo pastor, que muitos, como já disse, interpretam de uma maneira tão equivocada e, claro, por conta da sua ignorância, Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, outros por conta exatamente do interesse, por conta do interesse espúrio, ilegítimo de querer lucrar com as ovelhas e sabendo a verdade, a essência disso tudo, né? E por isso que não queira ser mestre, porque o juízo vai ser grande e o mestre pode ser advogado, pode ser professor, pode ser qualquer um que esteja aí exercendo uma atividade profissional de grande nome ou de grande responsabilidade. Tá? Então, tome cuidado com isso, porque às vezes você conhece a verdade, mas não faz, aí peca. A Bíblia fala isso. Então, aquele que tem ignorância, Deus perdoa, e é bom a gente falar para esclarecer, que essa pessoa cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a gente tem que exatamente examinar o outro lado, que infelizmente é misto de acontecer, né? Cumprimento de palavra,
pessoas usando, sabendo da verdade, distorcendo a verdade, usando a palavra de Deus para fazer exatamente tudo que é abominável a Deus. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Esse foi o quadro Examinar.